Com transmissão da Jovem Pan, os candidatos à presidência dos Estados Unidos fazem daqui a pouco um debate cercado de expectativa. Para analisar o cenário eleitoral americano, o nosso convidado agora é o professor da Temple University, na Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Tudo bem, professor? Boa noite, muito obrigado por nos atender. Boa noite, Thiago. Muito bom falar com você e com toda a audiência aqui da PAN. Prazer é nosso. Bom, professor, é claro, é uma grande expectativa desse debate nos Estados Unidos. É o primeiro com Kamala Harris, né? Depois da desistência de Joe Biden. E eu começo perguntando o seguinte: quem vai ser mais testado nesse debate? Kamala Harris ou Donald Trump? Bem, Thiago, essa é a pergunta de ouro, até porque o Donald Trump já é uma figura bastante carimbada em debates presidenciais. É a terceira vez que ele aparece como candidato pelo Partido Republicano à presidência. No caso da Kamala Harris, a circunstância é bastante especial. Lembrando que este é o segundo debate presidencial e o primeiro foi com Joe Biden. E depois desse debate, ele desistiu da campanha presidencial, abriu espaço para Kamala Harris, ou seja, ela tem um tempo, né, um espaço muito curto para se apresentar ao eleitor, para mostrar a que veio. E é por isso que uma pesquisa que saiu hoje no New York Times a respeito do conhecimento dos eleitores a respeito de Kamala Harris é bastante alarmante para a campanha dela. São 28% dos eleitores que não a conhecem bem. E estamos falando da vice-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ela sim será a pessoa mais testada neste ambiente presidencial. Já participou de um debate vice-presidencial anteriormente, mas hoje ela tem um desafio ainda maior, não somente de se colocar como candidata democrata, mas também para se apresentar como candidata a presidente dos Estados Unidos, uma vez que ela tem uma experiência de campanha presidencial muito menor do que o Donald Trump, que já foi candidato 3 vezes a presidente. Claro. Bom, professor, o senhor está aí na Filadélfia acompanhando, claro, toda a imprensa, todo o clima para esse debate. De que forma esse debate vai ser primordial para essa eleição? Porque pode ser o único, né, com os dois, a não ser que outras emissoras acertem com as campanhas um novo debate. Mas, de qualquer forma, talvez seja a única chance que os dois têm de fazer esse enfrentamento e também de convencer o eleitor a sair de casa, porque esse que é o ponto principal da eleição americana. O voto não é obrigatório, então há uma necessidade de se convencer. Se o eleitor se identifica com os candidatos, o eleitor vai para a urna, não é? Você está certíssimo, Thiago. O que tem muita força em uma campanha eleitoral americana é exatamente esse poder de mobilização que os candidatos precisam ter para tirar o eleitor de sua casa em um dia frio, na primeira semana de novembro, e sair de suas casas, ir até os locais de votação para registrarem o seu voto. E para isso, a Kamala Harris, principalmente, ela tem um papel fundamental neste debate de hoje. Ela precisa usar deste debate como uma ferramenta fundamental para manter aquecida a sua base. Lembrando, né, quando o Joe Biden sai dessa disputa, a Kamala Harris vem como alguém para sucedê-lo, acabou por motivar bastante vários grupos políticos que não estavam tão motivados a votarem no Joe Biden anteriormente. Estamos falando aqui dos latinos, estamos falando das mulheres, dos afro-americanos, mas esta questão da mobilização precisa ser conservada pelo desempenho dela no debate de hoje. Afinal, o Donald Trump, por mais que ele tenha um desempenho que não necessariamente seja o melhor de sua vida, o melhor de suas 3 campanhas presidenciais, ele manterá, sim, o grupo de eleitores que ele já possui. Ele já possui um eleitorado cativo, ele já é conhecido por esse eleitorado e ele parece, ao menos até aqui, estar investindo, né, em uma campanha que não necessariamente explora tanto a vontade, o anseio do eleitor independente, porque as pesquisas, pelo menos, mostram, né, que até aqui o desempenho da Kamala Harris não tem apresentado, né, um descolamento do nome dela com relação ao Donald Trump nas pesquisas eleitorais. Existe um cenário de impacto técnico bastante vigente, né, por mais que ela represente uma sede de esperança para os democratas, as pesquisas não mostraram que esse entusiasmo acabou se revelando nas pesquisas nacionais e também nas pesquisas
os estados pêndulo. E é por isso que o Donald Trump, ao que tudo indica, ele continuará com a sua postura de discursos um pouco mais agressivos com relação aos oponentes democratas. Não parece que ele vai fazer sinalizações muito claras a esse eleitor independente, a não ser para falar de questões econômicas especificamente, questões mais políticas, sim, apontando Kamala Harris como mais radical, mas o que tudo indica, sim, este é um debate crucial, principalmente para a candidatura democrata. Ô, professor, uma última questão. Qual que é o clima da imprensa aí no país nesse momento? Porque eu cheguei a ler alguma coisa que há muita comparação, que esse debate talvez é o mais importante desde o famoso debate Nixon-Kennedy em 1960 ou até o debate da eleição seguinte, né? Quando o Kennedy depois foi assassinado e assumiu Lyndon Johnson, que seguiu no comando do país. De que forma há essas comparações, se é que o senhor concorda que é possível comparar momentos diferentes de uma história de um país? Tradicionalmente, o que se falava na literatura histórica a respeito dos debates presidenciais é que o debate de 1960 entre Kennedy e Nixon foi uma exceção à regra a respeito da importância dos debates. Debates, tradicionalmente, não são tão importantes no resultado final, na urna, no momento em que o eleitor escolhe o seu candidato, ele não pensa muito nos debates. Mas em 2024, sim, a questão é diferente. Nós já tivemos um primeiro debate que fez com que o Joe Biden saísse da campanha presidencial e também tem este fator de que Kamala Harris teve pouco tempo de campanha, ela tem pouco tempo de se apresentar ao eleitor, ela não passou pela experiência das primárias democratas, ou seja, ela tem pouco tempo para conversar com esse eleitor. E hoje, sim, ela tem essa oportunidade de aparecer diante de um debate presidencial para debater com Donald Trump, para recuperar um pouco desse tempo que ela não teve. E é por isso que esse debate ganha ainda mais força para definir, sim, quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Professor Lucas de Souza Martins, que está na Filadélfia, nos Estados Unidos, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan e acompanhando o debate, a gente volta a se falar. Um abraço, professor. Abraço, Thiago. Boa noite. Obrigado.